Muito bom. Sejam muito bem-vindos aqui, quem veio ao vivo. Muito Obrigada. bem-vindos também quem está vendo gravado. É sempre um prazer começar a dar essa aula. Hoje a gente vai falar da palestra 256 do Petro, a antepenúltima, que vai falar sobre esse tal vazio interior. O que que é isso, né? O que que é um vazio interior? Quais são os passos que o Petro recomenda para conseguir se aproximar desse estado? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Petro e também sou psicoterapeuta. Então, depois, se alguém quiser mais informações, é só entrar em contato comigo, seja deixando um comentário no próprio vídeo, seja entrando no nosso site, que logo, logo vai ter aqui a informação. Bom, para quem não conhece, o que que é o Petro? O Petro é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79, canalizadas por uma médium, né, que depois de também uma grande preparação pessoal e um trabalho pessoal constante aí ao longo desses 22 anos, ela, Eva Pierracos, foi canalizando essas palestras de um conteúdo que quem lê rapidamente percebe a profundidade, como esses temas realmente são profundos e tocam nos temas da vida humana. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre como um ser humano encarnado aqui consegue desenvolver esse estado de vazio interior. O Petro, que é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de certas normas, inclusive as normas de formação, de facilitador, ou seja, só para se tornar facilitador são pelo menos 6 anos de estudo, e tudo isso fica bem organizado aí dentro do Petro Brasil, ligado à Petro Foundation. E esse trabalho de autoconhecimento, ele usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, e um exercício chamado revisão diária. Quem quiser mais informações pode acessar aí o meu site, junto com a minha esposa, vhterapias.com.br. Ok? Então, dada esta introdução, vamos começar. Então, eu vou convidar vocês, né, a fechar um pouco os olhos, se colocar em uma posição onde você tenha os pés no chão, ou se você estiver sentado ou sentada no chão, você sinta seu cóccix, né, a sua coluna bem apoiada no chão. Heitor, Sim, tá me escutando? estou escutando. Só um minutinho que apareceu um aviso aqui na tela. Deixa eu chamar Danilo para ele, porque Tá, tá eu vou colocar no mudo você, vai resolvendo aí para eu seguir a meditação para quem mais tá, está aqui e tá para quem está certo. vendo gravado também. Tudo Então tá bem? certo, tá. Então, vá percebendo que, às vezes, no momento em que a gente começa o nosso impulso de meditação, de silenciar um pouco, o mundo externo nos convida a outros problemas, porque às vezes é difícil silenciar, tem desafios para estar consigo no silêncio. E isso é humano, faz parte da nossa constituição essas resistências. Mas ainda assim, nossa vontade pode determinar que nós tranquilamente silenciemos nossa mente, nosso corpo por alguns minutos e se sente então numa posição confortável, tranquilizando a sua respiração e leve a sua atenção à sola dos seus pés, percebendo o apoio da sola dos seus pés no chão ou no calçado. Vai levando a sua atenção aos seus pés como um todo, aos tornozelos,
panturrilha e canela. Vai levando a sua atenção aos seus joelhos, coxas, quadril, percebendo o apoio do quadril na cadeira ou no assento onde você está. Vai levando a sua atenção às suas costas, à coluna vertebral. Leve a sua atenção à sua barriga, ao seu diafragma, seu peito, seus ombros, braços, mãos. Leve a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, seu queixo, sua boca, seu nariz, seus olhos, sua testa, topo da sua cabeça. Percebendo que você tomou posse de todo o seu corpo físico. Esse corpo com o qual você vive essa vida. Se movimenta, se relaciona. E agora vá se lembrando das pessoas que você ama. Como se você fosse fazer uma lista das pessoas que você ama e colocando-as à sua frente, com muita amorosidade, muita tranquilidade, reconhecendo que você ama essas pessoas. E veja se você se inclui nas pessoas que você ama. E vá se lembrando das pessoas que você sente que amam você. E vá reconhecendo como é receber esse amor destas pessoas. Talvez tenha algumas pessoas que você ama e é amado ou amada. E se houver pelo menos uma pessoa assim, perceba que você tem hoje na sua vida com esta ou estas pessoas um amor recíproco, aonde você ama e recebe amor da mesma pessoa. E nesse estado, eu convido o guia do Pétor, a egrégora do Pétor, o canal de luz dourada do Pétor, a criar aqui um campo de segurança, de amor e de verdade, aonde aconteça apenas a vontade de Deus. E fica um minuto em silêncio para que você faça a sua oração pessoal de conexão com esta aula.
E nesse estado, vamos se abrindo para a primeira frase do guia do Pessoa nessa palestra. Meus queridos amigos, sejam abençoados em corpo, alma e espírito. O caminho de vocês é abençoado, passo a passo. E nesse estado, vá absorvendo a energia dessas bênçãos no corpo, na alma e no espírito. E pode ir abrindo os olhos para a gente começar o conteúdo da palestra. Eu vou começar a ler, mas depois eu vou pedir para interagir aqui também, quem mais está aqui. O espaço interior. É o espaço interior que é o mundo real. Atualmente, o termo espaço interior é usado com muita frequência no mundo de vocês, em contraposição ao espaço exterior. A maioria dos seres humanos pensa no espaço interior como uma simples descrição simbólica do estado de alma de uma pessoa. Não é assim. O espaço interior é uma vasta realidade, um mundo real. É, de fato, o universo real, enquanto o espaço exterior não passa de uma imagem especular, de um reflexo. A vida nunca pode ser verdadeiramente entendida e absorvida pela experiência quando é vista do exterior. É por isso que é tão frustrante às vezes, tão assustadora para tanta gente. Em toda doutrina espiritual, a meta é perceber a vida desse outro modo, além do reflexo externo, que enfoca novas dimensões a serem descobertas no espaço interior. Então, aqui, essa introdução, né, para falar do vazio interior, ele começa trazendo isso que permeia todo o Petro, que é que a realidade nossa, na verdade, é do nosso mundo interno e não do mundo externo. Por isso que essa busca do autoconhecimento, a prece, a meditação, vão ser ferramentas para nos ajudar a nos conectar com o que tem dentro de nós. Porque o mais comum é a gente correr para fora de nós. Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu relacionamento, né? Sempre para fora, cuidar do meu trabalho, crescer para fora. E esse trabalho do Pestor vai falar muito assim, olha, tudo bem você cuidar da vida lá fora, mas existe um espaço interior e que a sua verdadeira realidade, a nossa verdadeira realidade, está dentro de nós. Isso vai envolver as nossas energias divinas e as nossas distorções, que conhecendo isso tudo, a gente começa a se purificar, a crescer internamente, com reflexos daí também no mundo exterior. Ou seja, tanto quanto a nossa vida exterior é um reflexo para as coisas que não estão funcionando bem, dentro de nós, a vida exterior também é um reflexo para as coisas que estão funcionando bem dentro de nós. E se a gente cuida disso, aí a gente também melhora o mundo lá fora, o nosso mundo fora de nós. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Alguma coisa que não ficou clara? Alguma coisa que chamou mais atenção? Oi, Heitor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Val. Desculpe, eu não sei se você falou comigo quando na introdução é que eu estava numa ligação e não pude falar. É somente para dar um alô que eu estou aqui e vou estar ouvindo. Eu vou poder comentar alguma coisa se você pedir. Só vou deixar o vídeo fechado. Tudo bem, tudo bem. Você chegou a ouvir o que eu falei do espaço interior? E sim, você ouviu, sim. Teve algo que te chamou a atenção no que eu falei? Não, eu acho fantástico, e é isso mesmo, eu sinto assim, né? E claro que isso depende de toda uma expansão para que você possa, seja possível sentir isso cada vez mais, mas concordo inteiramente, e fico muito feliz em ouvir isso do guia também. Ótimo. Isso que você falou é interessante, porque a gente imagina, às vezes, esse espaço interior como algo realmente muito difícil de alcançar. Mas quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, fica cada vez mais fácil. Porque onde está o espaço interior? Está nas nossas reações emocionais.
Então, por exemplo, alguém dá uma fechada em você no trânsito. Tem gente que, relaxa, toca a vida. Tem gente que se irrita muito. Essa irritação exagerada pode ser um sinal, o espaço interior falando com a gente. Assim, não, por que eu fiquei tão irritado? Do mesmo jeito, aquela pessoa que não fala nada pode estar de boa, mas também pode estar reprimindo a manifestação de algo do interior dela. Então, de fato, quando a gente começa a ter um pouco de orientação, a gente vê que esse espaço interior está muito mais fácil de ser acessado do que a gente imagina. Claro que tem níveis mais profundos que vão demandar o trabalho, mas todo mundo tem condição de acessar seu espaço interior. Vamos em frente. Walter, já que você se manifestou e disse que podia contribuir, você pode ler esse slide? A vida no mundo interior. Quando ocorre a morte física, o espírito, aquilo que está vivo, retira-se para o mundo interior e não, como muitos supõem erradamente, para o céu. Ele não se eleva do corpo, ele não flutua no espaço exterior. Se, às vezes, uma percepção extrasensorial parece revelar tal visão, trata-se, mais uma vez, apenas da imagem especular do acontecimento interior. Da mesma forma, a maioria dos seres humanos, durante muitíssimo tempo, colocou Deus no céu. Quando Jesus veio, ele ensinou que Deus vive nos espaços interiores, e aí deve ser encontrado. É por isso também que todas as práticas e exercícios de meditação focam o espaço interior. O que te chama atenção nesse trecho, Walter? É que esse sentir, né, a respeito do espaço interior é que é o nosso mundo verdadeiro, ou seja, ele se projeta para fora e se projeta, ou seja, de dentro para fora, né? Assim como diz o guia na primeira sentença aí, quando a gente morre, o corpo físico morre, nós somos levados, digamos assim, a exatamente o encontro com o espaço interior. E foi isso que eu entendi. Não, perfeito. Então, você até revisou um pouquinho do outro slide, né? Mas aqui, que é essa questão da existência desse mundo interior, e aqui o guia começa a dar uma visão que pode ser bastante desafiante para algumas pessoas, mas eu vejo ela como muito tranquilizadora, que é o seguinte: quando a gente morre, para onde a gente vai, né? Então existe o espírito em nós, que é aquilo que não morre. Nosso espírito não morre, nosso espírito é imortal. E ele se volta para dentro de nós, para dentro de quem nós realmente somos. Ele não vai embora para o céu. E o que, em outras palestras, o guia fala também é que a gente pode ir lapidando esse mundo interior. E à medida que a gente lapida nosso mundo interior, quando a gente morre, a gente fica onde a gente lapidou. Então, se a gente trabalhou bem nesse mundo interior, quando a gente morrer, a gente está num lugar legal. Aquelas coisas que a gente não lapidou ainda estão ali sobrando, né? Não foram lapidadas. Então, passa a ser uma coisa muito tangível, no sentido de que eu vou ficar no lugar aonde eu preparei para mim. E a gente pode trabalhar para preparar o nosso mundo interior, deixando ele cada vez mais arrumado, mais limpinho, mais trabalhado, né? Mais bem decorado, para falar assim, opa, cada vez que eu estou mais perto da morte, eu estou num lugar melhor. E não é só para a hora que morrer, não. A cada dia que você se lapida um pouco, você também já se trabalha e deixa o seu espaço interior melhor. E aí, ele liga isso com uma mensagem que Jesus trouxe, né? De que Deus vive nos nossos espaços interiores. Então, eu pus essa foto aí porque cada um pode imaginar nos processos de meditação como é o seu espaço interior hoje em dia. Sem querer forçar com a mente, muitas meditações só param um pouquinho e deixa vir.
né? Às vezes pede uma ajuda espiritual, deixa vir, como está o meu espaço interior hoje? Ah, tá um vulcão. Não, tá um mar tranquilo. Tá uma coisa apática. Tá escuro, não tem nada. Então, nos exercícios de meditação, a gente pode ir lentamente trabalhando essa questão de como está o nosso espaço interior. Silvéia, você pode ler esse próximo slide para nós? Você está no mudo. Está no mudo, Silvéia. A gente não te escuta. Vai aparecer um botão aí para você ativar o som. Deixa eu ver se aparece. Não, ainda não. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai lá chamar, eu vou ler esse aqui, daí na próxima você segue, tá bom? O vazio focado. O enfoque no vazio interior pode ser um exercício adicional e útil, mas não deve ser nunca o único método para atingir a autopercepção. Assim como lidar com as condições erradas exteriores do mundo de vocês nunca deve ser a única abordagem para a salvação de vocês e do seu mundo. O vazio focado cresce, tanto propositada como espontaneamente, à medida que vocês eliminam obstáculos interiores. Nas etapas iniciais, vocês sentem apenas isso, vazio, nada. Se a sua mente conseguir aquietar-se, vocês encontram o vazio, por assim dizer. É isso que faz a tentativa tão assustadora. Parece confirmar a suspeita de que não há nada dentro de vocês, que, na verdade, vocês são apenas o eu exterior imortal. Só um minutinho, Heitor. Silvéia, vou pôr você no mudo só para terminar essa frase. Parece confirmar a suspeita de que não há nada dentro de vocês, que, na verdade, vocês são apenas o eu exterior imortal. Essa é a razão pela qual a mente se faz tão ocupada, A intenção é encobrir a quietude que parece anunciar o nada. Então, aqui, ele traz justamente um desafio que muitas pessoas têm a respeito de meditar, a respeito de silenciar a mente. Por quê? Porque à medida que a gente vai se aproximando desse vazio focado, né? Ou seja, eu quero me colocar num vazio onde... Essa é a minha intenção, ficar no vazio mesmo. A primeira coisa que vai vir vai ser um vazio. Só que isso intimida a mente. A mente fala assim, não, eu não sou nada, então, eu sou esse vazio. E isso é assustador para a mente, a nossa mente que quer entender, que quer agir, né? Então, ela se agita. E nos processos de meditação, o que a gente faz, então? A gente acolhe que isso acontece. Nossa, eu estava tentando ficar aqui nesse vazio focado, não consegui. Tudo bem, faz parte mesmo, é humano, mas lentamente a gente pega e volta para esse vazio focado. E aí, eu falei um pouquinho do final, eu vou comentar dessa frase do início, que é: existe o nosso exercício para atingir o vazio focado, as meditações, onde a gente silencia, a gente busca focar nesse vazio, isso é um exercício útil. Mas não deve ser a única abordagem. Que outra abordagem é essa? É a percepção e a permissão para isso acontecer naturalmente. Então, sabe, um lugar onde você fala assim, se vier pensamento, tudo bem, se vier agitação, tudo bem, deixa. Eu vou deixar acontecer para ver se esse vazio acontece. E à medida que você põe essa intenção, você vai ver que entre muita turbulência, em alguns momentos ele acontece espontaneamente. E é muito agradável. Então, é muito importante fazer esses dois movimentos. O de buscar o foco e de deixar acontecer espontaneamente. E isso também acontece na vida. E a gente vai gradativamente trabalhando o exterior, porque aí a gente está na vida mesmo, as coisas acontecem espontaneamente, e o foco no interior, que é quando a gente medita, quando a gente silencia e foca no mundo interior. Heitor, Sim. Aconteceu algo curioso comigo enquanto eu estava numa meditação, vamos dizer, uma meditação focada, né? Uhum. Não é a meditação tradicional. E aí, num dado momento,
digamos assim, minha consciência se foi, e o que eu me lembro é que havia uma espécie, como se fosse um turbilhão, como se fosse um tornado de ouro líquido, era dourado, né, com um funil, com um tornado mesmo, e foi ali quando eu fui ganhando consciência, mas eu saí, não sei para onde eu fui. Quando eu me dei conta, eu tive essa percepção. E um amigo disse assim para mim, você entrou em Samadhi. E eu fiquei, essa experiência não se repetiu, mas você saberia comentar alguma coisa sobre Não, isso? foi uma experiência agradável para você? Sem dúvida, sem dúvida. Não. Esses estados alterados de consciência é que, por exemplo, o guia fala que talvez você acessou um espaço dentro de você muito agradável, né? Mas a gente não trata isso como fenômenos assim maravilhosos. Não, foi uma experiência agradável, gostosa, de aprofundamento, que depois passa. E depois outro dia volta, ou não, ou outras experiências. Então, eu gosto muito de dizer que o nosso eu superior, né, a nossa centelha divina, vai nos ajudando a se acostumar com essa impermanência. Então, um dia teve isso, outro dia teve aquilo. Eu só chamo um pouco a atenção quando isso vira uma obstinação, ou seja, eu preciso alcançar tal estado, né? Seja esse ou seja outro estado agradável meditativo. Essa fissura, essa obstinação também é uma resistência, às vezes de fugir do mundo real. Fala assim, é tão gostoso lá, então eu vou para lá sempre que eu puder. Uhum. Ou quando se usa algum tipo de agente externo, alguma droga, alguma substância que tenta ajudar a alcançar esse estado. Mas se você tem uma prática meditativa diária, onde você se entrega, se aprofunda, isso está dentro que não te impede as suas relações pessoais, né? Você continua trabalhando, continua se relacionando com as pessoas, etc. Isso tende a ser muito positivo. Mas aí essa nomenclatura, se foi Samadhi, se não foi Samadhi, Sim, eu pessoalmente não me ligo nesses nomes. né? Porque o que importa foi a sua experiência, foi uma experiência agradável, provavelmente você teve outras na vida, iguais ou diferentes, e a vida segue. Tá bem. Faz sentido? Não, absolutamente. Vamos lá. Por que buscar o vazio, né? Deixa eu ver se a Silvéia já consegue ativar o som dela. Você consegue ativar seu som, Silvéia? Não? Não, tudo bem, pode ficar só ouvindo. Depois da próxima vez, você aprende aí com seu filho como liga e desliga o som. Que aí você consegue entrar e sair. Tá bom? Walter, você pode ler? Para que buscar o vazio? O vazio focado coloca você em contato com todos os níveis do seu ser. Permite trazer à tona o que estava oculto, as distorções, os erros, o material do eu inferior e, consequentemente, a realidade do seu eu superior e o vasto mundo de vida eterna que ele habita. É preciso passar por muitas etapas e fases. As últimas etapas somente podem ocorrer quando já houve alguma purificação e integração. O vazio não focado é um afrouxamento da consciência. O vazio focado é uma elevação da consciência. Se o mundo interior for enfocado à exclusão do mundo exterior, vocês não criam apenas uma divisão, mas também uma situação em que se furtam ao propósito de sua encarnação. Como vocês podem cumprir sua tarefa, seja qual for, se não utilizarem o seu mundo para esse fim? Muito bom. O que fica para você desse trecho? Bem, é um pouco complexo para mim para entender, mas
eu entendi essa parte inicial dizendo que o acesso, né, a exatamente o nosso eu inferior, né, as distorções, erros, equívocos, né, através do eu inferior, é necessário exatamente você entrar nesse vazio focado para que as coisas venham à tona e você possa trabalhá-las, né, possa purificá-las, né? Mas essa parte de baixo aqui, pelo menos foi o que eu entendi, mas essa parte de baixo aqui eu não ficou, eu não entendi. Então, eu vou comentar um pouco disso que você falou, que é essa busca, né? Primeiro, ele está dizendo assim que quando a gente usa o vazio focado, a gente começa a entrar em contato com o que existe de ruim dentro de nós e com o que existe de bom também. Mas é isso que muitas vezes as pessoas resistem. Falam, por que eu vou fazer isso, né? Quer dizer que agora eu vou focar no vazio para daí finalmente entrar em contato com coisas ruins dentro de mim. E é isso mesmo. Só que esse negócio de coisas ruins, nossas distorções ou eu inferior, a gente busca saber delas para poder lidar com elas. Senão é como uma pessoa doente que está incomodada, mas não teve diagnóstico ainda. Então, imagina, você está doente, está incomodado, no caso aqui do trabalho do Petro, você está gerando situações na sua vida desconfortáveis, acha que é fora, quando na verdade é dentro. Então, poder usar o vazio focado vai te colocar em contato com isso para que você lide, o que é um grande ganho. E também vai te colocar em contato com coisas belas dentro de você que talvez você não conheça, suas qualidades. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de assumir as qualidades que já têm. Então, um pouco de vazio focado vai te mostrar, nossa, olha, eu até consigo isso. Nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu faço bem e tal. E você reconhece isso, a vida fica mais leve. Então, esse é um motivo para achar o vazio focado. E aí, isso é etapa a etapa, né? Ou seja, cada vez que a gente vai treinando, a gente vai conseguindo mais, mas ele faz um alerta que esse vazio não focado é um afrouxamento da consciência. É você virar e falar assim, vou ficar voando aí, vou ficar, eu estou no vazio, não estou nem aí para nada, não quero saber, sabe? É um tipo de vazio também, mas é um vazio solto. E isso, na verdade, você não está buscando consciência, você está só flauteando por aí. Agora, se você usa o vazio focado, você eleva a sua consciência. E aí, essa parte final, ela é um pouco mais profunda mesmo, mas ele está dizendo o seguinte, muito bem, você foi lá, buscou o vazio, você está mais consciente de você. Mas, se você fizer isso para se separar do mundo lá de fora, das pessoas com quem você trabalha, dos seus relacionamentos, eu vou ficar aqui dentro e vou aprofundar em mim, porque é tão bom, agora eu entendi, vou ver minhas distorções, também vou ver o que eu tenho de bom, e ficar para dentro, você tá desperdiçando a sua encarnação, porque a ideia não é ficar para dentro só para ficar para dentro, é ficar para dentro para se melhorar e ir para o mundo. Né? Aí ele põe assim, como é que você vai cumprir sua tarefa, seja ela qual for, se você não utilizar o seu mundo para esse fim? Então, assim, o meu mundo interior, que tem lá espaços bonitos, espaços difíceis, eu tenho que conhecer, mas ir para o mundo. Aí, quando eu vou para o mundo, eu cumpro uma tarefa de estar encarnado. Senão, de repente, eu nem precisava encarnar, ficava só vibrando essa energia boa, essa energia ruim, resolvia ela e não precisava estar encarnado. Então, ele está chamando à tona que isso tem a ver também, você reconhecer o vazio interior, se conhecer, mas para ir para o mundo. Ficou mais claro, Walter? Sem dúvida, sem dúvida. Chegou a Natália. Natália, bem-vinda. Você pode ler para nós esse slide? Já chegou, vai trabalhar já. Posso, se o neném deixar. Tá bom. Passos para o vazio. Vocês percebem o ruído e a ocupação da mente? Não, esse é o número 1, passo 1. Isso. Passos para o vazio. Vocês percebem o ruído e a ocupação da mente. 2. Quando conseguem calar esse ruído, encontram o vazio, o nada. 3. Reconhecimentos sobre o eu, ligações entre aspectos do eu e experiências externas,
novo entendimento e níveis até então não reconhecidos do material do eu inferior. Tá? É, na verdade, uma faceta da orientação divina, e não uma simples percepção do eu inferior. O reconhecimento do eu inferior é sempre uma manifestação da orientação do eu superior. Mensagens do eu Natália, eu vou superior. continuar a ler, porque ficou É a um pouco isso que vocês dão. eu vou cortar, vou te interromper para eu ler, porque ficou um pouco cortada a sua fala, eu acho que por causa da internet. Então, Tá, beleza. tá? Eu vou ler o 3, eu acho que deu para entender, né? Essa conexão com o eu inferior. O passo 4. Há uma manifestação direta de mensagens do eu superior. É a isso que vocês dão o nome de abertura do canal. Vocês recebem conselhos, incentivo, palavras destinadas a dar-lhes coragem e fé. Nessa fase, a orientação divina ainda atua apenas através da sua mente. Não é necessariamente uma experiência total, emocional e espiritual, mas pode animar vocês. E na quinta etapa, nessa etapa, ocorre uma experiência direta, total, espiritual e emocional. Então, Natália, tem alguma coisa desse trecho que chama atenção para você? Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Acho que a internet tá. Então, o que o guia Essa está 4, falando? né? Essa parte da. Sim, pode falar. Sim, não só chamou atenção um reconhecimento, né, de alguns lampejos dessa manifestação do eu superior através da intuição, né? Uhum. E só isso, só achei interessante estar descrito. É muito legal você chamar a atenção disso, e eu vou destacar que esse é o passo 4. Tem muita gente que, às vezes, busca esse contato sem passar corretamente pelos outros passos, né? Às vezes, até com o uso de drogas ou outras substâncias, ou um anseio de ter uma mensagem, né, de alguma força superior, às vezes até cria mensagens que não são de eu superior, mas até a pessoa realmente reconhecer que, poxa, peraí, eu achei que era, mas não é, e aí você começa a fazer o passo a passo. Por quê? Porque tudo isso é parte de um treino, né? Por exemplo, imagina se você tivesse já a manifestação do eu superior sem aprender a parar o ruído e a ocupação da mente, sem aprender a calar esse ruído e encontrar o vazio, e principalmente sem encarar o eu inferior. O que ele fala assim, ó, o reconhecimento do eu inferior é sempre uma manifestação da orientação do eu superior. O eu superior não vai cortar caminho. Fala assim, hoje eu já vou mandar o trabalho pronto para ele assim. Não, não vai rolar. Faz parte da nossa evolução aprender os outros passos. Então tem que desconfiar um pouco. Se veio uma mensagem assim, fala assim, já veio direto do eu superior. Calma, olha um pouquinho, será que é mesmo? Você fez o trabalho para reconhecer, para receber essa mensagem? Ou não? Ou você está, talvez, às vezes, até querendo fugir de fazer o trabalho de reconhecimento do eu inferior para já se achar no eu superior. Então, isso é um alerta que ele faz muito forte aqui. Mas ainda assim é possível. Então, a gente vai trabalhar as meditações, vai começar a perceber o ruído, vai diminuir o volume desse ruído, chegar no vazio, fazer o trabalho com o eu inferior, talvez às vezes que aparece em forma de ansiedade, em forma de medo, de orgulho, de obstinação, e de várias formas. Nossa, olha só, aqui o meu orgulho está atuando. E aí você pode absorver isso, você não precisa fugir disso. Não, tá mesmo, eu quero fazer um trabalho com o meu orgulho. Eu quero absorver, reconhecer o que tem ali de orgulho. Isso vai ser bom para mim. Quando a gente atravessa, aí o eu superior ele brota. Por quê? Porque ele vê que você está fazendo o trabalho, não está se furtando ao trabalho e ao preço que deve ser pago. Para daí realmente começar a ter essa manifestação cada vez mais fluida. Ficou claro, Natália, essa questão de que essa manifestação é o passo 4 e que às vezes a gente tem vontade de pular o 1, 2, 3 e já chegar lá? Parece que ela não está dando para ouvir. Oi, tô... Não tá...
O que me chamou a atenção eu não sabia que o reconhecimento do eu inferior é sempre uma manifestação da orientação do eu superior. Eu não sabia disso, realmente Mas foi faz sentido? É assim, é muito... alguém mostrando o diagnóstico, Sim, sim, né? sim. Fala assim, opa, tem esse problema aqui. Então, Uhum. olhe para ele. Isso é uma bênção na nossa vida, é que a gente foge disso. A gente fala, ai, não, eu vou encarar meu orgulho, meu medo, minhas inseguranças, de jeito, a gente foge, cria uma máscara. E quando a gente faz um trabalho, se conecta com o eu superior, ele avisa, ó, tem esse probleminha aqui para você lidar. Vamos lidar, você lida. Então, bem notado, Walter. Deixa eu ver. A Natália está aqui acho que está com problema de conexão. Então, eu vou ler agora. O vazio focado. O vazio focado é o estado ideal para o Espírito Santo preencher. O Espírito Santo é todo o mundo de Deus em todo o seu esplendor, em sua indescritível magnificência. Sua riqueza não pode ser traduzida em linguagem humana. Não há meio de descrever o que existe quando o medo, a dúvida, a desconfiança e, portanto, o sofrimento, a morte e todo o mal são superados. O vazio focado, portanto, nada mais é senão o limiar de uma plenitude que existe unicamente no mundo do espírito. A prática do vazio focado não deve ocorrer jamais com a esperança de obter resultados imediatos. De fato, é necessário não ter absolutamente nenhuma expectativa. A expectativa é uma tensão, e a tensão impede o estado de total descontração interior e exterior. Aqui, é uma aula, esse pequeno trecho aqui, para mim, é a aula toda, que é o seguinte. Então, primeiro, né, talvez até respondendo, por que buscar esse vazio focado? Porque é uma delícia, assim, é um lugar onde você se sente unido a Deus, onde a sensação de unidade acontece, e aí todos os problemas parecem tranquilos, ou seja, tudo que existe tem solução, né? E aquele sofrimento, aquela morte, o mal, ele é superado, você ultrapassa a nossa consciência limitada que a máscara ou o eu inferior dão. Então, é um estado simplesmente maravilhoso, como um limiar de uma plenitude espiritual total. E talvez como algo que a gente consegue sentir encarnado, ou seja, aqui na Terra. Então, é possível sentir isso e sentir essa plenitude à medida que a gente se conecta com o mundo do nosso espírito. Agora, ele faz esse alerta. Se a gente faz isso com a intenção de ter resultados imediatos, fala assim, hoje eu vou meditar e hoje eu abraço meu Espírito Santo, hoje a gente vai virar um. Só essa tensão do resultado imediato tira a descontração, e aí não acontece, aí por definição não acontece. É importante estar num estado sem expectativa. É onde você vai treinando, se colocando nesse lugar, nessa intenção, trabalhando o eu inferior que aparecer, com muita calma, sem exigência. Eu estou aqui de novo, tem mais esse pedacinho de eu inferior, que bom, olha só, agora eu já estou vendo ele. E tudo bem, e aí você vai aprendendo isso, vai passando para o passo 4 para chegar no passo 5. Alguma dúvida aqui? Não? Vamos em frente. Não. Quem pode ler? Walter, pode ler o desafio da autonomia? O desafio da autonomia. Vocês não precisam passar horas praticando o vazio focado. Não é esse o propósito, mas vocês podem procurar atingi-lo até certo ponto toda vez que orarem e meditarem, depois de usarem a mente para imprimir a substância da alma e alinhá-la ao intento divino. A meta primordial de vocês continua sendo atingir a autonomia na mais ampla acepção da palavra. Mas ainda vejo aqui e ali tanta resistência a atingir esse importante estado de identidade autônoma. Vocês ainda anseiam por uma figura de autoridade que,
Assuma as rédeas por vocês quando a vida fica perigosa, quando seus erros inevitáveis obrigam vocês a arcar com as consequências, quando suas inevitáveis imperfeições criam condições que vocês precisam vivenciar, explorar e entender perfeitamente em todos os níveis. Vocês ainda anseiam pela vida perfeita, em que nada disso é necessário. Muito bom. O que fica para você, Walter? Heitor, pegando aqui do início, né, é bom saber disso, né, que a gente não precisa ficar praticando, meditando 4, 5 horas, que eu ouço aí as pessoas dizerem, fazerem isso, ou até mais, né? Mas pode atingir na oração, na meditação. Eu não sabia disso, curioso e muito bom saber disso, né? Usar a mente para imprimir a substância da alma e alinhá-la ao intento divino. Ou seja, eu estou entendendo que é a gente entrar em meditação e deixar as coisas fluírem, como você falou antes. É como eu estou entendendo. A meta primordial continua sendo atingir a autonomia. O que é que eu entendi sobre o que ele fala, sobre essa identidade autônoma? É exatamente a gente romper com o desejo, com a necessidade, com a crença de uma vida perfeita, do perfeccionismo, de não aceitarmos quem somos agora, nesse minuto, nesse instante, né? De ficar idealizando uma vida ideal, para aí a gente poder ser perfeito e realizar tudo, ou esperar que a vida seja perfeita sem as necessárias ou os necessários desafios que fazem com que a gente avance e cresça, que às vezes a gente reclama e lamenta e tal, etc. Né? Sim, você pegou o essencial das duas partes, né, que tem nesse slide. A primeira parte é isso, que é assim, tem um outro exemplo muito bom que o guia fala por que a gente não precisa ter horas e horas de determinada ação. Por exemplo, o nosso ciclo de vigília e de sono, ele não precisa ser 50%. Eu vou passar 12 horas dormindo, 12 horas acordado. Não, eu posso passar 7, 8 horas dormindo e o resto do dia acordado, e funciona bem. Do mesmo jeito, o contato com o vazio focado não precisa ser 3 horas do dia. Não. Se você conseguir, por um período adequado para você, ficar ali, às vezes, 5 minutos, mas nesse vazio ele alimenta tanto, que você sente, nossa, não preciso mais por hoje, não, já tenho meu alimento aqui, tá ótimo. Às vezes 1 minuto, 10 segundos, mas que você realmente sente esse vazio, aquilo te satisfaz e você toca seu dia. Também, para outras pessoas, pode ser um pouco mais de tempo, um pouco menos, mas não tem, assim, aquele negócio que tem que ser horas praticando. E esse negócio que ele fala sobre usar a mente para imprimir a substância da alma é colocar uma intenção na sua meditação. Sim, deixar solto, né, para ficar sem expectativa, mas antes usar a mente para dizer assim, o que eu quero nessa meditação? Em que direção eu vou colocar a minha meditação? Então, eu posso, por exemplo, eu quero me alinhar com a vontade de Deus, com o intento divino. Então, vocês veem que eu uso bastante isso, né? Eu peço que aqui aconteça apenas a vontade de Deus. Isso eu usando a minha mente para imprimir a substância que eu quero nesse momento. E eu gosto muito dessa frase, que ela é simples e ela é direta. É isso que eu quero, e quero mesmo. Não sei o que vai ser, mas eu quero que aqui aconteça apenas a vontade de Deus. Bom, então, isso é onde ele traz a mente para ajudar a direcionar e depois solta. Depois deixa acontecer o que for. Então, essa é a parte 1. A parte 2 é que ele fala o seguinte, isso tudo vai nos ajudar a conquistar uma autonomia, uma identidade autônoma, quem eu sou. Mas a gente quer isso, mas ao mesmo tempo, uma parte nossa, mas se tivesse alguém para vir aqui pagar meus boletos, se tivesse alguém para vir aqui me dar o relacionamento que eu quero. Se Salvador. tivesse alguém de fora, às vezes pode ser a empresa. Eu podia
fazer isso por conta própria. Ah, mas se a empresa puder fazer por mim, sabe? É onde a gente sai da autonomia. E aí é um trabalho que dentro do Petro a gente trabalha bastante, é ganhar essa autonomia, conquistar essa autonomia, tem um preço a pagar. É fazer escolhas, bancar as escolhas, o que der errado, você vai lá, trabalha o que deu errado, entendeu? O que deu certo, você valoriza. Então, a autonomia é uma coisa do nosso adulto, né? Buscar autonomia, sendo que existe um lado nosso imaturo que não quer essa autonomia, assim, preferia que a vida não tivesse nenhum problema e que tudo fluísse com alguém tomando conta de nós. Então, esse é um outro alerta aí importante que o guia faz. E aí, para a gente chegar no nosso quase último slide, eu vou ler esse sobre a maturidade espiritual. Na verdadeira maturidade, saúde e identidade são os pré-requisitos de uma vida saudável, plenamente vivida e satisfatória. Constituem a fundação da realização espiritual. Sem esse estado, a espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, acaba sempre apresentando alguma distorção, por mais bem intencionada que seja a pessoa no início da jornada. Então, tem muita gente que faz uma busca espiritual, fala, eu quero me ligar espiritualmente, eu quero, né, ser conectado com Deus, e tudo bem, mas desde que você tenha criado saúde e identidade, ou seja, você esteja saudável consigo, com seu emocional, com seu físico, e tenha uma identidade, você sabe quem você é. Muita gente aí está na vida meio vivendo o que o mundo fala, né? Ah, se fala que tem que postar em rede social, eu posto porque todo mundo fala que tem que fazer. A pessoa não tem identidade. E sem identidade, essa busca espiritual também pode ser uma busca por imagem. Ah, dizem que eu devo buscar a Deus, dizem que eu devo ter uma religião, dizem isso, então eu vou lá, porque dizem. Em vez de conquistar uma identidade e falar, não, eu quero um caminho espiritual nessa direção. E aí, porque você já sabe o que quer, você já sabe quem você é. Então, essa aqui é uma dica que ele dá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Uma maravilha ouvir isso. É bom, né? Bons alertas aqui nessa palestra. Então, eu vou convidar a gente a fazer o nosso fechamento. Se vocês puderem, vamos fechar então um pouco os olhos. Se conectar a esse canal de luz dourada do Petro. E eu agradeço a toda a espiritualidade que esteve presente, está presente nesse momento. Agradeço ao guia do Petro, a todos os helpers, facilitadores, encarnados e desencarnados, todos que se ligam a essa egrégora. E trago aqui as últimas palavras do guia nesta palestra. Abram espaço para a vida sem obstruções, para o espírito sem embaraço. Deixem que ele preencha todas as partes do seu ser, para que vocês finalmente saibam quem de fato são. Abençoo a todos vocês, queridíssimos amigos. Nesse estado, agradeço a presença de cada um de vocês e encerro essa aula dizendo que na semana que vem não teremos aula, porque eu vou estar dando assistência na formação de novos facilitadores, mas daí na outra semana falaremos sobre o que é o ego e como transcendê-lo. Então, vai ser muito complementar ao que a gente viu aqui, todas são, né? Mas é isso. Daqui a 2 semanas, o que é o ego e como transcender. Ok? Então, agradeço a cada um de vocês. Obrigado a quem veio. Daqui a 2 semanas estamos novamente aqui. Ok, Grandes obrigado abraços. a todos, todas. Valeu. Valeu. Falou, tchau. Tchau, tchau.